Olá! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a clonagem. A clonagem é quando a gente tem indivíduos iguais, né? Então a gente tem uma pessoa igual a outra, uma planta igual a outra, um animal exatamente igual ao outro. A essa situação, a gente chama de clonagem, certo? E existe a clonagem natural. Não existe só aquela clonagem no laboratório e tal. Os cientistas mexem aqui, mexem ali. Não, a própria natureza também tem os seus dotes de clonagem e muita clonagem acontece por aí na natureza. Essa clonagem ela é feita principalmente através da reprodução assexuada. Por quê? Na reprodução assexuada não há a produção de gametas. Então, se não há a produção de gametas, existe uma clonagem de um ser, ele vai produzindo uma cópia sua para dominar o ambiente, certo? Então, o brotamento é um exemplo de clonagem natural. A gente está vendo aqui uma hidra. Olha isso aqui, não é um bracinho da hidra, né? Aqui está rolando um brotamento. Então, está brotando uma nova hidra daqui, desta hidra daqui, ok? Então, essa aqui é clone dessa aqui. O outro tipo é a estaquia. A estaquia é algo que a gente faz muito com as plantas, sabe? A gente pega um pedacinho, um fragmento. O pessoal mais antigo faz isso muito com roseira, né? Pega um pedacinho da roseira e vai plantar. É uma clonagem natural. Por quê? Porque você está pegando um pedacinho de uma planta que vai gerar uma planta inteira, completa, e ela vai ser igual a planta que você tirou o fragmento. E outra clonagem natural são os gêmeos univitelinos, aqueles nascidos de o mesmo óvulo e o mesmo espermatozoide. Então, desse encontro de espermatozoide e óvulo, a primeira mitose que teve se separou as duas primeiras células e cada uma dessas duas primeiras células geraram dois indivíduos, né? Cada uma gerou um indivíduo. Então, um é exatamente a cópia do outro, já que os dois foram frutos do mesmo encontro, certo? Então, é também um tipo de clonagem natural. Existe a clonagem animal, que aí, nessa clonagem, a gente está falando daquela que vai ser manipulada pelos cientistas. A primeira clonagem animal que existiu foi com os anfíbios, a partir do implante do núcleo do blastocisto em um óvulo anucleado. Então, a primeira tentativa, assim, com sucesso, que a gente está dizendo, né? Então, pegou-se o núcleo do blastocisto, aquela estrutura que a gente estuda em embriologia, que é após a mórula, e pegou o núcleo do blastocisto e colocou em um óvulo que foi retirado o seu núcleo, certo? Retirou o núcleo do óvulo e colocou o núcleo do blastocisto. Então, foi a primeira clonagem animal feita com sucesso. Aí, claro, vem ela, famosa, a ovelha Dolly. Essa ovelha Dolly, ela foi produzida a partir de uma clonagem reprodutora, que é aquela que o indivíduo é geneticamente igual ao doador. Então, a ovelha Dolly era igualzinha ao doador do núcleo. Esse caso é o caso de clonagem mais famosa do mundo. A gente agora vai falar um pouquinho sobre essa ovelha Dolly, como foi feita essa clonagem da Dolly. Ela foi feita a partir de uma célula diferenciada. Essa é a grande diferença com o caso dos anfíbios que a gente falou agorinha. Por quê? Essa célula diferenciada era de uma célula adulta, era uma ovelha já adulta e foi retirado de uma célula mamária. Então já era uma célula que ela não tinha o potencial de se desenvolver em vários outros tipos. Ela já era diferenciada, ela já tinha a sua função estabelecida. Então esse é o grande ganho da clonagem da ovelha Dolly, porque
Antes se fazia clonagem com as estruturas ali iniciais, embriológicas iniciais, mas a Dolly, ela foi feita a partir de uma célula que já tinha se diferenciado. E ela ter nascido foi um grande marco na ciência, justamente por isso. Porque acredita-se que as células, uma vez diferenciadas, elas perdem esse poder de se transformar, ok? Ela nasceu em 1996, teve ainda 2 filhotes normais, com saúde, e ela morreu em 2003 de doença pulmonar. E o seu corpo está embalsamado no Museu Real da Escócia. Então vamos entender um pouquinho como se deu essa clonagem da Dolly. Então a gente tem aqui 2 ovelhinhas, certo? Uma foi a doadora do óvulo. Esse óvulo aqui que ela doou foi retirado o núcleo. Essa outra ovelhinha aqui doou a célula mamária, que já era diferenciada. E aí foi retirado o núcleo desta célula diferenciada. E o que aconteceu? Os cientistas colocaram o núcleo desta célula diferenciada no óvulo. A partir do momento que ela chegou, isso aqui foi uma fertilização in vitro, né, totalmente acompanhada pelos cientistas. E aí, quando ela começou o processo de divisão e chegou nesse estágio aqui de blastocisto, ela foi implantada na ovelhinha que foi chamada de mãe de aluguel, no útero dela. E o que aconteceu? Dolly nasceu. Isso foi o marco da clonagem, foi o estopim de uma nova era dessa manipulação, principalmente pelo fato dela ter nascido a partir de um núcleo de uma célula diferenciada.